Olá pessoal, tudo bem? Respondo pelo nome da Anjofaz José Faina. O vídeo de hoje é indispensável quando se fala de vida, seja para os animais, inclusive nós seres humanos, tanto para as plantas, que é o pH. E pH é uma sigla par que significa potencial hidrogeniônico e refere-se à quantidade de íons H+, que é de hidrogênio, numa substância ou num meio. Portanto, serve para indicar se uma substância ou um meio é ácido, neutro e alcalino, também chamado de base. Não sai deste vídeo porque é neste que falará sobre esse assunto, e na parte agrária saberemos como medir de uma forma caseira, não é, o pH do solo. Solta a vinheta. Inscreva-se no canal, é só arrastar aqui no meu lado esquerdo aí embaixo, onde vem, numa tela vermelha, onde vem escrita inscrever-se ou subscrever-se. Depois de clicar aí, clica no sininho para não perder nenhuma novidade, deixa o seu like e comenta alguma coisa sobre o local onde nós estamos ou sobre o assunto, porque vou falar de uma forma resumida. E outra coisa que eu peço bastante é de partilhar este vídeo ao seu próximo, porque eu faço de tudo para produzir um conteúdo adequado para toda a faixa etária, desde criança até o idoso. Então peço que valorize isso, partilha para o seu próximo, seu amigo, seu mais velho, seu mais novo. Esse conteúdo é adequado. Aliás, todo o conteúdo deste canal é adequado. Então peço que partilhe isso, ok? Muito obrigado e vamos no assunto. Encontro-me no Instituto de Investigação Agrária de Moçambique, que é no Centro de Investigação Agrária de Mapupulo, que fica na província de Cabo Delgado, a 18 km da cidade de Montepês, via Balama. A escala do pH varia de 0 a 14, numa temperatura de 25 graus, em que a classificação é a seguinte: de 0 a 6,9 é ácida, no 7 é neutra e de 8 a 14 é alcalina ou básica. Então, uma substância ou um meio, quanto mais for próximo a 0, é mais ácida ou há maior concentração de íons H+, e há menor concentração de íons OH-. E se o meio é mais próximo a 14, significa que há maior concentração de íons OH- e menor concentração de íons H+. Logo, o pH quando for alto, quando se diz que o pH é maior, significa que há maior concentração de íons OH- e menor concentração de íons H+, ok? Por exemplo, se o pH for de 3, o pOH é de 11, quer dizer, há uma relação inversamente proporcional. Se o pH é 3, o outro é 11, para completar 14. Assim sucessivamente, ok? Peço que entenda essa parte. Se não entendeu, peço que repita para poder entender melhor, porque vai nos ajudar bastante a sabermos, né, as próximas explicações. Vamos voltar para os gados para poder falar mais da parte animal. Só para informar, aqui temos o gado caprino e ovino, né? Então, o pH geralmente dos animais, ele está próximo ao neutro. E nós, seres humanos, ronda entre 7,35 a 7,45. E se por acaso haver uma variação desse ponto, já que o pH sanguíneo está inteiramente relacionado com a saúde, pequena variação pode haver distúrbios fisiológicos. Vou resumir, só vou falar alguns pontos, que é o primeiro que eu acho ser importante falar, é a redução da eficácia do sistema imunológico, o que significa nós seres humanos, assim como os animais, ficam vulneráveis a qualquer patógeno, a qualquer micro-organismo que for atacar ele. Logo, ficamos suscetíveis a muitas doenças, como dor de barriga, diarreia, assim como nos animais, isso acontece. E outro ponto que dá para falar é que afeta negativamente no sistema cardiovascular. E só para lembrar que o sistema cardiovascular é aquele que é responsável em fazer circular o sangue em todo o nosso corpo. E ele é constituído por duas componentes, que são o coração e os vasos condutores. O coração é responsável em bombear o sangue e os vasos condutores são 3, que são as artérias, as veias e os capilares. Então, as artérias, o coração quando bombeia o sangue, são responsáveis em transportar o sangue do coração para diferentes partes do corpo, como no cérebro, no fígado, entre outras partes, no rins e tal. E os capilares são responsáveis em fazer troca das substâncias do sangue e nos tecidos, e assim sucessivamente. Enquanto que as veias são responsáveis em levar o sangue das diferentes partes do corpo, no que é no cérebro, nos rins, entre outras partes, né, para o coração de volta, ok? Então, o que é que acontece quando o pH fica baixo, né? Ou quando o pH é ácido, ou quando há maior concentração de íons H+. As gorduras ficam aderidas nas artérias. E lembrando que as artérias são responsáveis em levar o sangue para diferentes partes. Então, pode comprometer o sistema. O que significa o sistema vai retardar e não levando o sangue para diferentes partes, como no cérebro, principalmente no fígado, tal, nos rins, de uma forma boa. E a consequência disso
é de perder a vida. Isso acontece nos animais, tanto para nós seres humanos também. Então, para evitarmos com que isso aconteça, é muito importante não consumir frequentemente o café, os refrigerantes. Tem outros alimentos mais ácidos, mais básicos, então temos que evitar consumir isso, senão há de acontecer distúrbios fisiológicos, ok? Então, vamos voltar para lá, na parte agrária, para sabermos como se mede e tal, e quais são as consequências, as más consequências que pode dar quando o pH varia bastante nas plantas. Ok, aqui na parte das plantas, o fator principal é o solo, porque é aí onde se encontram as raízes e os pelos absorventes que são responsáveis em adquirir, ou seja, em absorver os nutrientes. Então, o que é que acontece se o pH não varia entre 6 a 6,9, que é o parâmetro normal em que muitas plantas preferem essa faixa do pH? Primeiro, os pelos absorventes, eles não vão adquirir, não vão absorver os nutrientes necessários, que são os macronutrientes, né? Nitrogênio, potássio e o fósforo. Se eles não adquirem, se não absorvem essas substâncias devido à variação do pH ser maior ou menor, se for baixa, que é haver maior concentração de íons H+, significa que as plantas não vão absorver os nutrientes imprescindíveis para poder desenvolver de uma forma normal, para poder se reproduzir e produzir. Então, a consequência disso tudo, menor produção e, consequentemente, menor produtividade. E em essas condições, mesmo fazendo adubação, os pelos absorventes que são responsáveis em absorver os nutrientes para poder ocorrer os processos fisiológicos todos, não vão estar aptos. Então, a adubação será perdida. As plantas não vão aproveitar essa adubação, né? Por isso, sempre é muito bom numa investigação ou numa produção agrária em grande escala, sempre controlar o pH, se é ácido ou básico para corrigir. E se por acaso haver coincidência o solo ser neutro ou próximo à neutralidade, ainda bem, são essas condições que muitas plantas preferem. Então, como medir para sabermos se o pH é ácido ou é básico? Primeiro, pode-se usar um instrumento específico para medir o pH do solo, denominado por pH-metro. E esse instrumento é preciso, mostra o nível de pH, se é no 6, se é no 5, assim sucessivamente. Ele é muito preciso. E também pode-se medir o pH do solo no laboratório, através de indicadores de cor. E um dos indicadores muito frequentes, que se usa frequentemente, é a fenolftaleína. E esta, quando se adiciona uma substância que é ácida, ela ilustra incoloração, né? Fica incolor. E quando a substância adicionada é básica, ela geralmente ilustra uma cor de rosa. E outro indicador de pH que é usado no laboratório frequentemente é o papel de tornassol, em que quando adicionado uma substância ácida, ilustra uma cor vermelha e uma substância básica ilustra uma cor azul. E vale também salientar que esse método não especifica, não é bem preciso, né? Não especifica se o pH está no 7 ou no 3, apenas te diz se a substância é ácida ou é básica. E um dos métodos que nós vamos fazer aqui é um método bem caseiro e que vale a pena você fazer do que não fazer e se prejudicar na produtividade. E os materiais que precisamos são vamos precisar de uns 2 copos, né? Uns 2 copinhos. Vamos precisar da água, né? Água destilada. Essa adquirir na farmácia, né? Tá baratinho, é só ir lá comprar. Opa! Vamos precisar de um vasilhame qualquer, né? E vamos precisar de vinagre, né? Em que o vinagre, ele geralmente é ácido e o nível de pH, por exemplo, para este é 3, enquanto que geralmente, mundialmente, ele ronda entre 2,9 a 3. Então, é geral. Pode-se generalizar. Serve para medidas profiláticas de Covid-19, né? Vamos precisar de cloreto de sódio, o sal de casa mesmo. E vamos precisar também de fermento, o mesmo fermento que serve para poder fazer bolo, tal, né? E isso vai nos gerar um composto químico denominado por bicarbonato de sódio. Como é que isso podemos fazer? É através de mistura heterogêneo, não é? É só levar o sal, o cloreto de sódio. Porém, é um método caseiro. A quantidade você pode medir assim, de uma forma estimativa, né? E depois levar
o fermento, né? Misturar aqui. A quantidade depende, né? Só para termos aí a mistura e obtermos o bicarbonato de cálcio. Aliás, bicarbonato de sódio, não de cálcio, né? E após disso, vamos misturar. É uma mistura heterogênea, né? Consegue-se separar isso manualmente e tal. E depois disso, vamos cavar. Aqui eu estou a mostrar, né, de uma forma assim, bem resumida, caseira, só para termos noção, né? Aliás, tinha que também apresentar aqui a área. Aqui temos fazelos lunatos, né? Que é, aqui em Moçambique nós chamamos de feijão quintal, e é feijão de lima. E aqui temos sorghum bicolor, a mapira, né? O sorgo, basicamente é isso. Lá também temos o gergelim e tal, né? Só para sabermos as culturas onde nós estamos, as culturas que estão aqui. Ao cavar, normalmente para coletar a amostra do solo, sempre cava-se até 20 centímetros e leva-se a parte do meio, não é? Aqui assim levaríamos esta parte, isto, certo? Só para fazer aquilo que nós pretendemos fazer aqui, né? Então vamos coletar aqui, vamos pôr aqui uma quantidade básica aqui também. Uma quantidade básica. Pode aproximar aqui. Então, a quantidade do solo que nós levamos é essa, né? Uns 20 gramas, 25 ou 30 serve. E vamos adicionar o vinagre, não é? Aqui. E aqui vamos adicionar o bicarbonato de sódio, não é? E vamos adicionar a água, né? A água destilada. Então, depois de misturarmos, vamos bater um pouco aí. E aqui também vamos bater um pouco. Where is the other thing? E aqui também vamos bater um pouco, não é? Após de fazermos isso, vamos deixar uns minutos, aí uns 3 minutos, basicamente. E outro detalhe, se por acaso aqui onde nós adicionamos vinagre for a reagir, né, for a enfervecer, saírem algumas bolinhas, significa que o solo é alcalino. E se por acaso enfervecer aqui onde nós adicionamos o bicarbonato de sódio, significa que o solo é ácido. Então vamos deixar aí um momento. Depois dos 3 minutos, agora podemos averiguar se ocorreu a reação ou não. Se formos a ver aqui onde nós adicionamos o vinagre, aqui não houve nenhuma reação. Podemos observar aí, não tem nenhuma bolinha. E isso revela que o solo não é básico, ok? Não tem nenhuma bolinha, ok? Não podemos confundir. Aquelas bolinhas é resultado da aeração, né? O ar que tinha lá no solo. Então, não tem, nenhum reagiu aí, ok? E se formos a ver no outro, né? Onde nós adicionamos o bicarbonato de sódio, houve alguma reação. Se formos a ver bem aí, né, com muita atenção, havemos de perceber que existem algumas bolinhas aí. Existem algumas bolinhas. E isso revela que o solo não é muito ácido. Okay? Ele é ácido, mas não é muito ácido. E isso, muitas plantas pode haver uma produtividade, ok? Pode haver alguma produtividade. Então, o solo não é muito ácido. Dessa parte onde nós coletamos, ok? Então, é mais ou menos assim. E se por acaso aqui não enfervecesse aqui também, o solo seria neutro. Então, aqui enferveceu um pouco e aqui não enferveceu. Logo, a conclusão é que o solo é pouco ácido. Onde nós adicionávamos o bicarbonato de sódio, enferveceu pouco. E o solo é pouco ácido. E depois de fazer o teste, se por acaso o solo for ácido, corrige-se através do processo de calagem, que consiste em adicionar um composto que tenha na sua composição cálcio ou magnésio, porque estes vão reduzir a ação do alumínio.
Na verdade, o solo, quando for ácido, o que cria danificações, o que impede com que os pelos absorventes absorvam os nutrientes, é exatamente o alumínio, assim como o manganês, entre outros elementos químicos. Então, quando o solo for ácido, deve-se fazer o processo de calagem, ok? E se por acaso for ao contrário, o solo for básico, deve-se adicionar o alumínio ou manganês para corrigir o solo, assim sucessivamente. E se você quer saber como o sal conserva os alimentos, pode ver aqui no canal, ou vou deixar o link aí na descrição. Saiba como o sal conserva os alimentos. E muito obrigado se você viu o vídeo até aqui. Peço que partilhe, inscreva-se no canal e deixe o seu like. Valorize o trabalho do canal Anjofai. Então partilhe este vídeo para o seu próximo. E muito obrigado. Até o próximo vídeo.